Meu amigo, minha amiga, é com imenso prazer que novamente nós entramos na sua casa, na sua presença, da sua família, para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus que diariamente, várias vezes por dia, várias vezes por semana, nós pregamos aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus nos Estados Unidos da América. Como também o nosso apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, bispo Josivaldo, bispo Mauri, os bispos do Brasil, aqui da América, o bispo Luiz Medeiros, os pastores aqui, sempre pregam a palavra de Deus. Exatamente a palavra de Deus. Porque aqui está a sua salvação. Não se iluda com qualquer outra coisa, meu amigo, minha amiga. Aqui está o poder da cura, da libertação, da prosperidade e, acima de tudo, e principalmente, a salvação. Por que principalmente a salvação? Porque tudo que você pode conseguir aqui na Terra, você pode viver 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos. Agora, com o avanço da medicina, passando de 100 anos, 110 anos, tudo isso vai ser um pequeno grão de areia perto da sua eternidade. E essa sua eternidade pode ser de sofrimento ou de bênção, de vitória. E cabe a você escolher. Então, tudo que você tem aqui, tudo que você passou na sua vida terrena, não é nada, nada, nada comparado à sua eternidade. E é aí que você deve estar preocupado. Aonde você vai passar a sua eternidade? Pense nisso, reflita sobre isso. Porque na Terra, por maior que seja o número de anos, é muito rápido, é insignificante perto da eternidade. Insignificante. O Espírito Santo nos colocou no coração. Eu gostaria que você, se possível, se você está na sua casa, ou se você tem acesso a uma Bíblia agora, por favor, você abra a sua Bíblia em Hebreus 13, 8. E eu gostaria sempre de ressaltar esse tópico com você. É muito importante para o cristão ter uma Bíblia com ele durante todo o tempo possível. Tem uma Bíblia no seu carro, tem uma Bíblia na sua casa. Hoje você pode ter a Bíblia no smartphone, no iPad. Você tem uma série de recursos eletrônicos aí que você pode ter a palavra de Deus perto de você. Então, uma hora você parou, você teve um descanso, você vai tomar um café, você vai dar uma pausa no seu trabalho, mesmo que pequena, de 5 minutos, 10 minutos. Ao invés, meu amigo, minha amiga, de se assentar com pessoas ou com assuntos que não vão acrescentar nada à sua vida, acesse a Bíblia, leia. Abre um capítulo, leia. Você não pode não ter tempo para ler o livro inteiro, mas leia um capítulo da Bíblia. É importante para você, para o seu fortalecimento espiritual. Bom, 13:8, espero que você já tenha conseguido abrir sua Bíblia e tenha encontrado. Amém? 13:8, o que ele fala? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente ou sempre. Em algumas versões, algumas traduções têm eternamente, como essa, e algumas sempre. Eu acabei de receber uma aula aqui, nosso pastor Eduardo, homem de Deus, Deus abençoe ele e a família dele, me explicando até a origem do eternamente, a tradução do forever, na implicação da palavra. Qual é a palavra, pastor? Aion, que é a origem, Aion, que é para sempre, continuamente. Então, algumas versões falam, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e sempre. E nessa daqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, isso daqui nos deixa claro o quê? As coisas mudam, as pessoas mudam, as leis mudam, a vida da pessoa muda, mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o mesmo. Então, usando essa diretriz, isso daqui não foi o apóstolo que falou, não foi o bispo, não foi os pastores, não foi esse missionário, não foi o padre, não foi o papa. Isso daqui é a palavra de Deus. Está na Bíblia evangélica, está na Bíblia católica, está em toda a Bíblia, exatamente isso daí. Então, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ou sempre, como algumas traduções.
E agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 1:32. Evangelho de Marcos 1:32. E, tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Trouxeram a quem? Quem estava lá para receber os enfermos e os endemoniados? O Senhor Jesus, que é o mesmo, certo? Você lembra lá de Hebreus, é o mesmo. Continuando. Então vamos lá. 33 agora. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então gostaria, foi exatamente o que o Espírito Santo colocou no meu coração, a sensação que eu tive ao interpretar. Primeiro Hebreus e agora Marcos 1:32. O que você lembrou quase que automaticamente quando você faz uma junção de Hebreus com Marcos? Ora, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou sempre, e aqui no 31, Marcos 1:31, 32, 33, 34, fala o quê? O Senhor Jesus recebia os doentes e curava os enfermos. Recebia os endemoniados e libertava. E a multidão, toda a cidade, se ajuntou à porta. O que isso daí fecha aqui no nosso raciocínio? Vamos ser sinceros, meu amigo, minha amiga, de que igreja você lembra ao interpretar esses versículos? Ora, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se esses milagres continuam acontecendo como aconteciam no tempo de Jesus, através da vida do apóstolo, Jesus tem honrado a vida do apóstolo, a vida dos bispos, dos pastores dessa igreja, da Igreja Mundial do Poder de Deus, como é que as pessoas ainda encontram argumento para criticar o que acontece na Igreja Mundial do Poder de Deus? É fácil, é só você interpretar o que está aqui. É óbvio. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente ou sempre, e agora esses milagres, através da vida do apóstolo, dos bispos, dos pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus, continuam acontecendo exatamente igual como no tempo de Jesus, como é que hoje ainda tem pessoas que duvidam desses milagres? Como é que tem pessoas que criticam a cura? Como é que tem pessoas que criticam a expulsão de demônios? É só você analisar. Quer dizer, hoje, o que mudou, meu amigo, não foi a Bíblia. O que mudou, infelizmente, foram as pessoas que pregam a Bíblia e que duvidam da palavra de Deus. Mas como duvidam, missionário? Duvidam sim. Duvidam porque quando se opera um milagre através da vida do apóstolo, quando se opera um milagre através da vida dos bispos, dos pastores da igreja, que cura a pessoa, que liberta, que transforma a vida da pessoa, muitos ainda relutam, e falam, olha, você tem que tomar cuidado, porque não é bem assim, eu sou um profundo conhecedor da Bíblia, e milagre não é bem assim. Ora, então como é que é? Então quem mudou foi Jesus? Ou quem mudou é quem prega? Ou quem mudou é aquele que prefere a tradição, que prefere a acomodação? Quem será que mudou? Jesus não muda. E a obra de Jesus continua sendo feita exatamente do mesmo jeito. As pessoas é que mudam. Então, quando vem um doente, que vem à igreja e que fala, olha, eu já tentei tal coisa, já tentei o tratamento, já tentei o recurso A, B, C, D, não resolvi. Ele chega e sai curado, ao invés de você duvidar, ao invés de você questionar, que tal você ler a Bíblia? Que tal você aplicar na sua vida o que está escrito na Bíblia?
Porque aí vai ter explicação que você quer. Aqui está a explicação. Quer dizer, é muito mais fácil eu acreditar no que está escrito na Bíblia do que eu tentar procurar justificativa, porque não é um, não são 2, não são 10, não são 30, não são 100, são milhares de milagres que acontecem. Então você, pregador, ou você, questionador, já que você conhece tão bem a Bíblia, você é um profundo conhecedor da palavra de Deus, aqui nós estamos dando a justificativa para você. É isso aqui. Por que tem milagre? Porque está lá. Então, vamos lá voltar no 32? E, tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Então, quando você vê essa multidão nas igrejas, na cidade mundial do Brasil, nas igrejas do Brasil, essa multidão que procura os bispos, os pastores, os apóstolos, o apóstolo da igreja, procurando uma cura, uma libertação, é exatamente isso que aconteceu no tempo de Jesus. Está lá, é o que acontecia. E agora, 34. O que aconteceu quando todos procuravam a Jesus? E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, você expulsou, você curou, você libertou, acabou. Você não tem que ficar dando trela para o demônio. É simples. Curou. O demônio tem que ficar no lugar dele. Ele não pode ter espaço na sua igreja. Ele não pode ter espaço. Demônio, o que você está fazendo aqui? Para que você veio? Quem te mandou? O que você ganhou? Negativo. Jesus fez isso daí. Em algum momento, Jesus chegou a querer saber por que o demônio estava lá, qual era a finalidade dele. Negativo. Negativo. Acabou, curou, libertou. Curou e libertou. E muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar dos demônios. Porém não deixava falar dos demônios, porque o conheciam. Então, assim é a obra de Deus. Assim é que se opera a libertação. Assim é que se opera a cura. Então você não precisa ter grandes preocupações. Poxa, mas por que está tendo tanto milagre? Você tem que se preocupar quando você não tem milagre. Puxa, mas será que está curando tanta gente assim? Será que tanto demônio está sendo... Tantas pessoas estão sendo libertas? Não se preocupe com isso não. Isso daí quem faz é Deus. Nós somos instrumentos. Quem faz é o Senhor Jesus que nos usa. Então não se preocupe em atacar a igreja porque está tendo milagre demais, porque está tendo cura demais, porque está tendo libertação demais. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em fazer a sua parte. Preocupe-se em pregar a palavra de Deus. Porque o seu povo vai ser abençoado. Mas é lógico que para você poder pregar a palavra de Deus, para você fazer a sua parte, você tem que se entregar. Se você não se entregar, se você não orar, se você não jejuar, se você não se consagrar, aí fica meio complicado. Aí fica difícil. Então é mais fácil você criticar quem faz, tentar colocar dúvida no coração das pessoas, porque você não está conseguindo fazer. Mas é claro, é como Jesus fazia. E Jesus é o mesmo. Está lá em Hebreus. É só você conferir. Jesus é o mesmo. Então as coisas que ele fazia, hoje, ele utiliza a vida do apóstolo, que se entrega pelo povo, que trabalha, que ora, que jejua, que corre, que não descansa, que põe a vida no altar, para fazer exatamente isso daí. Exatamente isso que está escrito. Vamos continuar agora, por favor. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, expulsava os demônios. Olha que coisa interessante. Onde é que estavam esses demônios? Estavam no meio do povo, estavam na rua. Onde é que esses demônios estavam? Na sinagoga. Então, em muita igreja, muitas pessoas que se acham libertas, ou muitas pessoas que acham que não tem mais que se entregar a Jesus, que já sabem o necessário, estão enganadas. Porque, olha lá, onde é que estavam os demônios? Onde é que estavam os demônios? E pregava nas sinagogas deles.
dos outros, dos religiosos, dos tradicionais, por toda a Galileia, expulsava os demônios. Quer dizer, o demônio estava onde? Estava dentro da sinagoga. Correto? Então não ache que você está acima do bem e do mal. Não ache que por você conhecer a palavra de Deus, nada mais pode acontecer. Cuidado, está aqui, os demônios estão dentro da sinagoga. Agora uma outra, vamos continuar aqui, nós vamos para o 40, e agora você vai ver como se encaixa ainda mais com tudo aquilo que eu te falei, com tudo aquilo que você vê no nosso programa de televisão do Brasil, que vem do apóstolo, dos bispos no Brasil. No 40, a cura de um leproso. Veja que interessante. A cura de um leproso. Você já viu a cura de algum leproso aqui na Igreja Mundial? Acho que sim, né? Já teve mais de uma. Mas aqui ele fala a cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, ou seja, se aproximou do Senhor Jesus um leproso, isso na Galileia, tempo de Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se aproximou dele, do Senhor Jesus, um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Ou seja, humildemente o leproso reconheceu o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele fala, e pondo-se diante dele lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Quer dizer, você já viu aqui, né? Multidão, você já viu cura, você já viu libertação de demônio, e agora a cura da lepra. Quer dizer, se Jesus é o mesmo, se hoje, se Jesus, quando ele nos deixou, ele falou que coisas maiores ainda poderiam fazer, o homem de Deus, coisas que ele fazia maiores ainda. E se hoje acontece a mesma coisa, então como é que você pode questionar? Como você pode questionar? Quer dizer, então, na sua concepção, para ser uma igreja de verdade, para ser uma igreja que atende às características, então você tem que ter um número limitado. Olha, nós vamos estabelecer aqui um número X de milagres, sendo que esse número X de milagres, 3 vão ser de curas, 1 vai ser de libertação, negativo, porque não tem essa limitação. Olha lá, já falava da lepra. E aqui, na Igreja Mundial, Deus tem utilizado a vida do apóstolo para isso. Eu já vi em São Paulo 3 casos de cura de lepra. 3. Está em nossos DVDs aqui, se você quiser você pode pedir, você acompanha através da nossa programação. Então só para, bota online para a gente deixar claro, o que está acontecendo hoje através da vida do apóstolo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo tem utilizado a vida do apóstolo, a vida dos bispos e dos pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus, tanto no Brasil como aqui na América, como no mundo inteiro, para exatamente fazer o que o nosso Senhor Jesus fazia quando esteve aqui na Terra. Exatamente para isso. Se você não acredita em mim, você confia na sua Bíblia. Aqui nós lemos, você pode ver sua Bíblia evangélica, católica, qualquer Bíblia tem, com as pequenas traduções aí diferentes, né? Algumas palavrinhas mudam aí, mas em geral é isso daqui. Então hoje o que acontece na Igreja Mundial do Poder de Deus é exatamente o que acontecia no tempo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora, por que acontece através da vida do apóstolo? Você pode estar falando de, mas então vocês estão falando que é só aí. Vocês todos, é só aí que acontece. Não, negativo. Se você se entregar a Deus, se você conhecer alguma igreja que tenha mais milagres, seja mais abençoada que essa, amém. Até nos fale, que a gente gostaria também de ver. A gente gostaria de ver esses milagres. Mas hoje o que nós podemos falar é da igreja que nós pertencemos e daquilo que nós vivemos, daquilo da nossa vida entregue no altar. Então hoje nós falamos dos milagres que acontecem através da vida do apóstolo, dos bispos e dos pastores da Igreja Mundial. Isso nós podemos falar porque nós vivemos o dia a dia, nós constatamos esses milagres. Nós constatamos a cura, a libertação, o caso como do leproso, que é muito forte. Você sabe que nesse caso do leproso, não sei se vocês prestaram atenção, quando o apóstolo falou sobre... Eu, coincidentemente, estava na igreja, no caso da cura, no primeiro caso do leproso curado, e
além de, lógico, a equipe da igreja estar filmando, havia também uma equipe de reportagem de uma TV secular, normal, imprensa normal, sem nenhum vínculo religioso, nenhum vínculo com a igreja, nada. Estava fazendo uma reportagem, uma constatação. Quando o apóstolo abraçou o leproso, deu a camisa dele ao leproso, aquilo foi gravado. E foi gravado também por essa equipe secular, essa equipe da televisão que estava lá no momento. Agora, é lógico, por que isso foi gravado por uma equipe secular de televisão? Porque o apóstolo falou que num número determinado de dias, eu creio que 15 dias, ele está curado. Isso daí foi gravado e arquivado, mas qual a finalidade de se gravar e arquivar isso daí? É que é lógico, na cabeça de quem estava gravando e arquivando, ele tinha mais absoluta certeza que não ia acontecer absolutamente nada na vida daquela pessoa. Aí o que iria aparecer na imprensa, depois de 15 dias ou de 30 dias? Olha, está aqui, dia tal, essa pessoa foi à Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo falou que ele seria curado de lepra, que Jesus iria curá-lo da lepra, e olha, ele continua igual. Só que, para azar deles, e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele senhor foi curado. E voltou, depois de um mês, completamente curado. Completamente curado, não é parcialmente, completamente curado. Agora, eu pergunto, e você também deve ter acompanhado, você viu algum jornal secular ou alguém da imprensa noticiar isso daí? Olha, realmente, depois de 15 dias a pessoa voltou lá e está curada. Realmente, Deus utilizou a vida do apóstolo para curar essa pessoa. Negativo, não apareceu, nem vai aparecer. Como não apareceu desses outros casos de lepra também. Como não apareceu desses outros casos de pessoas que foram curadas de tumores enormes, com resultados antes e depois. Agora, para a TV secular, para a mídia, se fosse ao contrário, provavelmente, tudo indica que já teria uma manchete enorme, né? Olha aqui, o apóstolo falou que Deus ia curar essa pessoa, que ele ia ser curado e não curou. Olha aqui, a igreja falou na frente de 20, 30, 40 mil pessoas, falou ao vivo em rede nacional que essa pessoa seria curada e essa pessoa aqui continua doente. Então, isso são os olhos do mundo para com a obra de Deus. Agora, você que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que acredita ainda que os pregadores, que os bispos, que os pastores, que o apóstolo vivem em comunhão com a palavra de Deus, você tem certeza porque esse milagre aconteceu. Aconteceu utilizando a vida do apóstolo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, utilizando a vida do apóstolo, realizou mais esse milagre. Então, meu amigo, minha amiga, o que muda é o ser humano. O que muda é a vida. Agora, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a palavra de Deus não muda. E se você viver em comunhão e colocar o seu coração, aplicar no seu coração os preceitos da palavra de Deus, certamente você vai ser abençoado. Porque você pode se desapontar com homens, você pode se desiludir com homens, com pessoas, até com pessoas próximas. Às vezes um parente, às vezes um amigo. Puxa, é tão comum, né, a gente escutar hoje em dia, poxa, eu não esperava isso de tal pessoa. Olha, nem imaginava, mas é homem, é falho, é miserável, é pecador, como nós somos. Como nós somos. Mas Deus não falha. E se Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre, os milagres vão continuar acontecendo para aquele que crê e através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredite nisso, meu amigo. Acredite, minha amiga. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não deixe a dúvida colocar na sua cabeça coisas que vão contra a palavra de Deus. Se alguém te falar alguma coisa, você, por favor, me mostre aqui onde é que você chegou a essa conclusão. Me mostre na Bíblia onde você chegou a essa conclusão. Ou me mostre na Bíblia onde que está errado, onde que não existe milagre, onde que não pode acontecer a cura de um leproso. Me mostre aqui. E certamente essa pessoa vai ficar numa posição delicada porque ela não vai encontrar. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te ama. Te ama. Ontem eu assisti uma pregação muito forte do pastor Eduardo aqui, resumindo essa frase, dentro de um contexto que ele colocou, o poder dessa frase, Jesus te ama. Que Jesus te ama, Deus te ama. E Ele está pronto, Ele está lá de braços abertos esperando.
Agora, o primeiro passo é você ter que dar a direção. Então, se consagre, ore, entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos para te receber. Eu gostaria que você preparasse o seu copo com água. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração, para que a sua casa, a sua família, a sua vida seja fortemente abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, pastor, fique à vontade, tem problema aqui, a gente sabe que é tudo de improviso, faz favor. Pastor, estou aqui com o pastor Sérgio, homem de Deus, e com o pastor Eduardo, os dois pastores aqui responsáveis pela cidade de Orlando, 2 homens de Deus, que eu vou tomar a liberdade de fazer a oração, para abençoar a família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida, a vida da nossa família em suas mãos, meu Pai. Guarda, protege, abençoa, manda teus anjos poderosos para destruir toda a cilada de Satanás, meu Pai. Nada tem poder de derrubar a sua vontade, meu Pai. E a sua vontade é nos ter ao seu lado. E nós aqui nos entregamos, meu Pai. Nos rendemos na sua presença e te pedimos. Cuida de nós, meu Pai. Toma nossas vidas em tuas mãos, meu Pai. O Senhor nos deu, nós a te entregamos agora novamente e te agradecemos por tudo. Por esse ar que respiramos, pela nossa vida, porque tudo foi um presente do Senhor. Guarda nossos passos, nosso caminho, abençoa a vida dessa família, desse homem, dessa mulher, guarda o emprego dele, a saúde, meu Pai, restaura a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba da água abençoada. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.